do universo dele. Então, Tolkien. Tolkien foi um professor de Oxford e ele falava sobre idiomas, para não ter nenhum problema com certos trocadilhos aqui, né? Ele estudava idiomas, inclusive idiomas mortos. Então, ele falava fluentemente. Na época dele, era o último homem que falava inglês antigo. E quando a gente fala inglês antigo, não é que... É muito diferente? É completamente diferente. É mesmo? É Seria o anglo-saxão? É, o inglês antigo, o inglês médio. E não tem nada... É como se fosse o português pra gente, tipo o galego. Que é falado, sei lá, tipo... 400 anos em Portugal, não tem nada a ver. Ele era fluente nesse tipo de língua, no gótico. E como ele gostava muito de línguas, ele começou a criar as dele. Então ele Mas isso sem ambição literária ainda. Desde criança, né? Ele começou a criar. Tipo assim, a criança faz língua do P, ele fazia os idiomas dele. Aprendia latim. Mais avançado, sabe? É mesmo? É, porque ele aprendeu com a mãe dele latim, desde Francês. Imagina, você, 10 anos de idade, a mãe dele morreu, ele tinha 12. Então você, com 8 anos de idade, sua mãe te ensinando latim, francês, grego, sei lá, sabe? Nossa, cara. Então, mas francês é uma coisa, né? Latim é o barato totalmente dele, então, outra. Era estudar... Era idioma. Idiomas. Dois baratos que ele tinha: idiomas e sagas. Ele gostava de grandes histórias. Tá. E aí, quando ele entendeu que essas duas coisas convergiam... Por quê? Porque quando você pega um... Beowulf, por exemplo. Beowulf, o que é? É o relato mais antigo da mitologia inglesa. Então você tem um resto de um papel numa língua que nenhum cara hoje em inglês conseguiria ler, e ele começa a falar, poxa, eu tenho que entender isso. Quando ele começa a entender, ele tenta voltar no histórico. Então, história, língua, mitologia são uma coisa só. Ele falava que mitologia é língua, e língua é mitologia. Ah, é? Porque o povo, a cultura do povo está atrelada à história da língua, do idioma. E foi daí que ele começou, até que ele fez um idioma, ele falou, ok, eu fiz o idioma, mas quem vai falar? E a história? E aí a pira de criar um mundo a história funcional. veio por causa do idioma, idioma. da língua? Cara, Exato. Que doido. Foi o processo inverso. Aí ele falou, agora eu tenho que arranjar alguém para falar isso Esse aí. povo que falaria, sabe? Exato. E aí também juntando com os mitos, né? Como se fosse uma mitologia antiga e perdida. Que doido. Ele tinha essa, digamos que essa vontade de ter uma mitologia para a Inglaterra. Porque a Inglaterra acabava se apropriando de outras mitologias, de o outros lance do locais. Rei Arthur. Sim, mas era tipo Caliçado. mitologias menores e não era aquela mitologia igual a grega, A a nórdica, egípcia, a nórdica. E aí ele começou a criar sua mitologia, né, pra, entre aspas, presentear a Inglaterra, que ele chamou essa mitologia de Legendarium em latim. Então, em português ficou Legendario, né, pra transcrever aí, traduzir melhor, mas ele chamou de Legendário. Então, tudo que é relacionado à Terra-média, o Tolkien chama de Legendário. Ele criou essa mitologia maravilhosa, né? Aí é o Hobbit, Então, Senhor dos mas Anéis. quando ele começa a escrever sobre esses povos, ele já imagina que isso vai virar um livro ou simplesmente pra ele? Isso aí? Não. Ah, é? A pira dele era realmente escrever e criar esses mundos como uma unidade, mundos Mas funcionais, pra quê? assim. Primeira coisa, ele fala, um dos motivos, não sei se o César vai concordar comigo, ele fala que foi pro bel prazer dele, né? É mesmo? Um dos motivos. É que- É uma pira, Cara, né? aí Cada o problema de falar de Tolkien é que, assim, é literalmente um cavalo de Troia, assim. Você começa a falar de... Pô, eu vou falar de... como que ele começou? Aí ele fala, porque ele tinha bel prazer. Aí a gente fala, o que é prazer? Prazer é arte. O que é arte? Arte é beleza. Beleza, pra Tolkien, era magia. Então você começa a entrar num rolo... Simplificando, para Tolkien, a magia não é como a gente tem no Harry Potter, que você tem A varia Raio mágica. saindo. e ele acontece. Você não tem o Gandalf soltando Hadouken. Tá. O que é a magia? A magia é arte. Então, quando ele vê uma peça bem esculpida, os elfos fazem isso ainda melhor. Tudo que... Então, imagina um atleta olímpico. Os elfos são melhores que o atleta olímpico. Então, até a dança de uma elfa hipnotiza, dá sono e pode deixar a pessoa zonza. Isso Mas não é magia. é magia porque é, magia. beleza, porque é arte. Só que é uma arte tão intensa, tão pungente, que vira magia. Entendi. Então, às vezes me perguntam, mas eu não consigo entender, por que não sai raio? Eu falo assim, imagina o seguinte, o gol do Maradona na Copa de 82, contra a Inglaterra. Ele nunca mais vai repetir aquilo. Mas aquilo é magia. Ele sai da intermediária, dribla 6 caras, dribla o goleiro. Ele tinha a força, ele tinha o rush
Tudo. Tinha o mundo inteiro assistindo ele. Exato. Mas ele não vai conseguir fazer de novo. E a grande treta do Legendário é uma criação de 3 joias, que o joalheiro que criou ela, que é o avô do cara que criou o anel, ele nunca mais pode fazer aquelas joias. Foi o máximo da... Porque era igual a Maradona. Tá, é um momento único que... Ele Joalheiro é uma palavra incrível, né? A gente Incrível. até fica, caraca, Mané. Artífice, né? Eles usam muito artífice. Ali, inclusive, o termo artífice é o mesmo para artista, para o elfo. Então, o que é magia? Não é fogo, não é essas coisas. Você tem alguns personagens que têm isso, mas eles são espíritos que são magos. Tá. O Gandalf é um espírito poderoso. O elfo, ele consegue dançar, ele consegue correr, esgrimar, andar a cavalo, cantar de tal forma. Ele consegue cantar de uma tal forma que você consegue entender um outro idioma. Imagina alguém cantando num outro idioma e a sensação é que você consegue entender o cara. Entendi. Então, a arte, a magia é isso. E para o Tolkien, criar histórias era uma forma de beleza, de magia. Entendi. É mais ou menos como Dostoiévski falava, a beleza salvará o mundo. O Tolkien não só acreditava nisso, como fazia. Entendi. E qual é o contexto histórico dele? O que estava acontecendo no mundo quando ele começa a escrever? Inicialmente ele começou ali ele lutou, né, a Primeira Guerra Mundial, foi pro front ali mesmo, ele lutou na Batalha do Somme, a mesma batalha que o Hitler lutou, só que o Hitler lutou do outro lado. E aí ele foi, olha que loucura. E aí eu até brinco, né? Eu falo assim, o Tolkien, os dois sobreviveram, só que o Tolkien fez algo de bom e o Hitler algo de ruim. Cara, os dois fizeram coisas absurdamente que afetaram o mundo pra sempre. Cara, até arrepia aqui. Arrepia, cara. Loucura. E ali ele foi com mais 3 amigos. Então eles eram em 4 amigos que tinham já um clube ali em Oxford, antes deles irem. Clube do quê? Clube tipo de leitura, discussão, né? É importante lembrar que o Tolkien era tipo um dos primeiros nerds de verdade. Isso. Essa é a real. Se reunia pra galera pra bater papo sobre literatura, né? No filme, inclusive, dele mostra bastante esse negócio dos nerds, assim, se reunindo e tal. E ele foi com esses 3 amigos. E então, dos 4, contando com ele, só 2 sobreviveram. 2 morreram, só voltou ele e mais um, que é o Christopher Wiseman. E ele deu o nome de um filho dele de Christopher em homenagem a esse que sobreviveu. Na guerra, esses terrores da guerra, até temos o livro Tolkien e a Grande Guerra, que explica o quanto que essa guerra influenciou na criação do seu legendário, de sua mitologia. Né? E ali ele já começou a esboçar. Ele saiu ali da guerra... Digamos que um golpe de sorte, porque ele pegou a febre das trincheiras, que é causada por piolho. O mestre Ronald Kirmes brinca, né? Que nós temos a Terra-média hoje por causa de um piolho. Na verdade, é um piolho francês, né? Francês ainda. E aí ele teve que ser retirado da guerra, voltar pra Inglaterra, porque tava com essa febre das trincheiras. E aí... Por causa de um rolou piolho. um negócio, me dá esse negócio. E ali no hospital também ele continuou esboçando... o seu legendário começou ali com Earendel, né? Começou falando sobre isso e tem a ver dentro do seu legendário. Ele começou ali. E ali ele já começa a escrever e esboçar bastante coisa. E se o César quiser continuar a história dessa parte aí... E ainda tem um easter egg, porque se de um lado tava Tolkien e do outro tava Hitler, junto do Tolkien tava o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. E eles se conheciam? Eram amigos? Eles eram os melhores amigos. Não, nessa época não. Não, mas depois no futuro eles vieram assim. Eles se conheceram em Oxford já como professores. Tolkien ele estudou em Oxford e depois lecionou em Oxford. Entendi. Assim como C.S. Lewis. Então eles se encontraram depois, já Nárnia 10 anos depois. Nárnia Olha as duas obras. Sim. Eles eram super amigos, melhores amigos. É legal de pontuar também que se não fosse o C.S. Lewis, a gente provavelmente hoje não conheceria nada sobre Tolkien. Porque o Tolkien, ele tinha ali, ele escreveu O Senhor dos Anéis e aí ele procrastinava, o que o pessoal fala, eu discordo que ele procrastinava, porque tinha muita coisa pra fazer, cara. O cara é pai de 4 filhos, tem que ensinar... Não, George Martin... Não, mas ele segurava e ele era muito perfeccionista, então ele escrevia em ondas, ele escrevia até o final. Se no final ali ele mudou alguma coisa, ele, preciso reescrever do zero pra poder condizer, pra bater ali, né? Isso que ainda sobraram várias pontinhas, né? Imagina e o C.S. Lewis, o C.S. Lewis, ele era o cara, aquele amigo motivador. O Tolkien, ele fala isso, né? Ele fala assim, se tem uma coisa que eu devo a ele... É o contrário do que o Paquito é comigo. Não te motiva? Não joga você braço, não. Eu tenho 39 e ele fala que eu sou velho, sabe? Essas coisas assim. Então o Tolkien, ele fala assim, uma dívida impagável que eu tenho ao C.S. Lewis é a motivação, ele tá ali sempre falando que minhas coisas, os livros que ele
escreveu, né, a mitologia, eram de interesse também do público, não só meu. Que aquilo ali deveria ser publicado. Ele não achava que só ele deveria ler aquilo. Olha que Isso, e legal. o Lewis ficou ali. Então, nós devemos O Senhor dos Anéis ao C.S. Lewis. Ele publica antes do Tolkien ou não? O Lewis? As histórias de publicação, elas batem um pouco. Assim, É? o Hobbit foi o primeiro em 37, então o Hobbit Mas não tem era a 80... ideia dele publicar o Hobbit primeiro ou era? Na verdade, o Hobbit é um efeito colateral. Tudo do Tolkien é um efeito colateral da não publicação de O Silmarillion que você recebeu. Exato. Peraí, me explica isso aí. Esse O sonho- era o maior Tá lá já. desejo. Cadê? Ele levou lá. O sonho do Tolkien era escrever a mitologia da Inglaterra, Tá. que era o Silmarillion. O Silmarillion, ele vai desde o nada, ou seja, quando nada existia e o mundo se criou, a cosmogonia da Terra-média, até alguns lapsos assim da Terceira Era que a gente tem no Senhor dos Anéis. Tá. O que o Tolkien queria era criar toda essa fundação, os alicerces desse mundo e vir transcorrendo 20 mil anos. Putz. Assim como a fundação, né, católica, cristã Tá esqueci dele, de ele é falar, muito... esse livro que eu te dei do Silmarillion é como se fosse o Gênesis da Bíblia. Exato. Começa ali, havia Eru, Não, tem- o Uno, tem, sabe? tem o que seria o Lúcifer, que é o Melkor, dissonante, né, o Morgoth. Isso. exatamente. Depois você tem o Êxodo, porque Êxodo, também eles têm o Exatamente. Êxodo. A saída. Então, assim, Tem mito da Atlântida, tem, um monte de Tem, coisa, a né? estrela que a gente tava falando, a ilha de formato de estrela, Númenor, né? Númenor. Então, o sonho do Tolkien era criar o Silmarillion. Silmarillion em élfico quer dizer o relato das Silmarils. Então a grande obra dele seria essa. Seria o sonho dele. O problema é o seguinte, como ele ia refazendo e voltando, igual o Rafa falou, ele escrevia, tem que mudar alguma coisa. Ele não mudava daqui, ele voltava e fazia uma outra onda. Por isso que a gente tem várias versões da mesma história. Como uma mitologia de fato é. Esse é o lance. E depois eu vou explicar por que isso faz dele um gênio e um bagre ensaboado que você nunca pega os erros dele. Porque ele sempre tem uma vaselina a mais, assim, que você não espera, manja? Sei. Consegue sair. Como ele não conseguia terminar o Silmarillion, os filhos deles começaram, pai, conta uma história. Gente, não tinha nem rádio, né? Vocês estão ligados disso? Tenta imaginar isso, né? Não tinha. As pessoas decoravam poesia, tocavam piano e acabou. Era a isso. gente tá falando aí dos anos 20, mais ou menos. Só pra você ter ideia, antes dele escrever o Hobbit ali. Eu devia Tristeza, ter uns que 3 tristeza. anos nessa época. Segundo o Paquito, Mas você tem 39? É. Eu fiz 40 semana passada. Eu sou mais novo que você. Então eu sou o mais nasci velho em da... 70. Não. não tá batendo essas contas. Não, 70, mas você não consegue, eu faço não. a conta do jeito que eu quiser. Eu sou de exatas e essa conta não Cara, bateu. eu faço as contas do jeito que eu quero. A conta é sua. A conta é minha. Exatamente, Exato. Tá. exatamente. No final das contas, os filhos queriam... Aí ele falou, quer saber? Eu não tenho ideia do que eu vou escrever, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um carinha random, Sim. qualquer, e vou jogar no mundo que eu já tenho do Silmarillion. Aí eu falei assim, eu já tenho um mundo na minha cabeça. Eu vou criar um... Olha, imagina aí um ser pequenininho, um hobbit, tá? Ele parece um homem, só que ele tem 1 metro de altura, o pezinho peludo, barriguinha e tal, e ele é meio atrapalhado, assim, beleza. Então, olha, ele tá andando e ele vai conhecer o senhor, o Lord Elrond, que sabe dos tempos antigos dos elfos, nas lutas contra as Melkor, que o tempo estava fora do tempo. E Melkor é Morgoth também, eles são a E mesma pessoa. E foi indo. Quando ele terminou esse manuscrito, depois de muitas vezes contar as histórias, isso caiu na mão de uma editora e falou, quero publicar. Aí ele falou, pô, mas o Bilbo não era pra estar nessa pegada aqui. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá de penetra. Aí falou, tá bom, vamos ver o que dá. Publicou. Estourou. Ah, foi sucesso? Estourou. 1937. Lançou em setembro, em outubro se esgotou tudo. Aí E teve já que era correr. o que é hoje? Ou era uma coisa mais simples? Ninguém com conhecia o certeza era Tolkien mais praticamente, simples, né? sabe? Tipo, e ele... Não, tô falando, o livro é bem o Hobbit que é hoje. Não. Mudou muito. Teve mais um migué, teve mais uma vaselina aí no tá meio do bom. caminho. Mas no geral era igual. ele Tem uns lança o detalhes. Hobbit, sucesso. O esqueleto do Hobbit era o E mesmo. vendido pra criança, pra infanto juvenil. Pra criança, infanto juvenil. Aí, 9 a 10 anos, segundo o nosso amigo. a resenha foi feita pelo... O filho do editor. Ah, é? Ele fez. A história da história é muito foda. Entendeu? Tudo isso. Até a palavra Hobbit, o Hobbit, é que é muita história. Tolkien ele é muito gigante. Não, mas vambora. Até a palavra Hobbit, o César
já falou aqui, um ser barrigudinho, não sei o quê. Cara, sabe como surgiu? Ele tava corrigindo provas ali de Oxford. Na verdade, era até de outra É universidade. o Enem. Enem. Britânico. Imagina, Que canseira, imagina era ele em casa de noite, saco cheio, aquela pilha, e ele corrigindo. Aí chegou numa folha, o cara não respondeu nada em branco. Ele fala isso em entrevista, glorious, tipo, glórias, né? Porque aí ele pegou aquela folha em branco e escreveu: numa toca no chão vivia um hobbit. Do nada. De exaustão, De exaustão. né? O professor aí ele exausto. ele falou assim: hobbit? O que é hobbit? Ué? Vamos descobrir o que é isso. Aí ele começa a escrever, porque ele criou uma palavra hobbit. Caramba! ele E tinha uma muito palavra disso. tem que ter história. Tem que ter. É. E ele tinha muito disso. Quando ele criava um personagem, vamos descobrir o que é isso. Ele não sabia e ele ia descobrir. E ele descobria. Você já parou pra pensar nisso? Que podia ser qualquer merda, podia ser chinforínfola. É. Mas a gente... Vamos descobrir o que é isso. Então, graças Hoje, também a um cara que não respondeu nada, escreveu só o nome, um burro, temos um Hobbit. Você vê como o negócio... Olha. Pra acontecer outra coisa, a gente tava discutindo uma vez numa live no canal, tipo assim, quando que teremos um novo Tolkien? Eu falei, nunca. Porque é tanta variante, tanta coisa pra aquilo acontecer que não tem Provavelmente o próximo Tolkien estaria hoje escrevendo suas obras, mas hoje ele tá jogando Free Fire, então ele não vai fazer isso. assim, Até eu tipo, brinquei não que vai poderia. rolar. Eu que né? sou de tecnologia, de TI, pode ser que daqui uns 1000 anos, quando a tecnologia avançar muito, a inteligência artificial talvez simule alguma coisa, mas ainda assim é muito difícil. É artificial, né? Eu falo sem medo de errar, assim, nunca vai existir um escritor como Tolkien no ramo de fantasia, por 2 motivos. Porque ele é fruto da época dele, e na época dele ele tinha um modus operandi de fazer que hoje seria impossível. Mas sabe por que não vai existir outro Tolkien? Porque já existiu o Tolkien. Todo mundo que vier vai ser influenciado pelo Tolkien. Ele verdade. não foi influenciado por um Tolkien, entendeu? É. Então Não existia impossível gênero ter. fantasia. É isso. Exatamente. E como ele vivia o modus operandi da época dele, a forma dele escrever, a forma dele pensar aquilo ali, ele não estava baseado num deadline da editora falando que ele tinha que entregar, que isso, que aquilo. Ele deu migué no editor dele durante 14 anos. Até quando tinha o Nossa. deadline, ele cagava. Nossa, tipo, porque velho. assim, não era o cara... 14, não é tipo meses. Você perde porque, a oportunidade, assim, ó, você vai não no- lança esse livro, você não vai lançar. Vai muito da personalidade da pessoa. Por exemplo, ele não era um cara pretensioso, cara Ganancioso. ganancioso. Ele não queria fama, não queria sucesso, não queria ser o escritor do século, ele não queria ser o escritor do milênio, né? Então ele tava na dele. Aí, emendando do Hobbit, lançou o Hobbit ali, Sei. né? Chegou a lançar, estourou o editor no mês seguinte. Lançou em setembro, outubro, estourou. O editor chegou Quero nele. outro. Quero um segundo Hobbit. Aí ele, É tinha, óbvio, aí ele né? tinha o quê? O Silmarillion. Não, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Aí, tem Hobbit? Não, então não quero.